Eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está nos assistindo, aos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista de Rio Ponte. Um abraço, aqueles que nos assistem no YouTube, que são de outros lugares também. Que bênção ter você aqui com a gente no canal do YouTube assistindo esse culto. A gente quer compartilhar um breve momento de adoração e também uma palavra do Senhor. Agora você vai acompanhar com a gente um vídeo gravado pela Carol. A Carol, aqui da nossa igreja, ela gravou uma música, a música Descansarei, para compartilhar com a gente nesse momento. Quero compartilhar com você uma palavra, na verdade é um versículo, o último versículo da carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 18. Eu quero meditar com você neste pequeno e simples versículo e trazer uma verdade da palavra de Deus para o nosso coração nesse momento. Filipenses 4, versículo 18, a palavra de Deus nos diz assim: Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. O que Paulo poderia deixar para a igreja de Colossos ao final da sua carta? Depois de escrever tantas coisas importantes, ele escreveu a respeito de Cristo e da supremacia de Cristo. Ele falou sobre a família, como o marido trata a esposa, como a esposa trata o marido, os filhos. Ele falou sobre a persistência na oração, tantas palavras, tantos recados importantes. E agora, no final da sua carta, ele tem mais um recado importantíssimo, o recado final para aquela igreja. É interessante que ele diz: Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Até aqui, essa carta ela é ditada. O apóstolo Paulo fala e alguém escreve. E agora, ao final dessa carta, então, o apóstolo Paulo assume a pena na mão, a gente poderia dizer a caneta na mão, e ele vai escrever a saudação final. Ele quer que fiquem registradas as letras,
a sua saudação final nessa carta. Por quê? Porque muitas cartas falsas circulavam. E essa era uma forma que o apóstolo Paulo usava para garantir, olha gente, isso aqui é minha carta mesmo, está aqui minha letra, próprio punho, eu mesmo estou escrevendo. Mas o que Paulo vai deixar como suas últimas palavras escritas para a igreja de Colossos? Duas coisas. Paulo tem um pedido e Paulo tem um desejo. Qual é o pedido de Paulo nesse versículo? Lembrem-se. Lembrem-se das minhas algemas. Qual é o desejo de Paulo para a igreja de Colossos? A graça esteja com vocês. Vamos falar sobre esse primeiro? Lembrem-se. Paulo está pedindo para aquela igreja se lembrar. E se lembrar do quê? Das algemas de Paulo. Das algemas de Paulo. Agora, não te parece um pouco estranho isso? Por que Paulo vai pedir para que a igreja de Colossos se lembre das suas algemas? Não seria melhor se lembrar dos milagres que ele realizou? Não seria melhor, talvez, lembrar dos seus grandes feitos, lembrar-se das algemas? Por que isso? Porque aquelas algemas eram uma prova do amor de Paulo por Cristo, do amor de Paulo pelos perdidos, do amor de Paulo pelo Evangelho do Senhor Jesus. Ele estava preso. Quando ele fala, lembrem-se das minhas algemas, é isso que ele está falando. Ele estava preso por pregar o Evangelho. Essa é uma das cartas da prisão. E por que ele estava preso? Por obedecer ao Senhor Jesus, obedecer ao chamado que Jesus tinha dado para ele. E no coração de Paulo havia uma disposição de pagar o preço que fosse em favor do Evangelho. Por isso ele podia dizer, lembrem-se das minhas algemas. Paulo foi um dos soldados de Cristo que deu a sua vida pelo Evangelho, pela mensagem de amor da cruz. Para Paulo, essas algemas não eram vergonha, motivo de vergonha, não era motivo de dor, motivo de mágoa, talvez por se sentir injustiçado ou envergonhado. Não, para Paulo não era motivo disso. Para Paulo, aquelas algemas traziam ao seu coração felicidade e orgulho. E talvez a gente pense, mas como assim? Preso, sentindo alegria, pedindo para a igreja se lembrar das suas algemas. Esse sentimento de Paulo é muito parecido com os dos apóstolos lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 41. Os apóstolos então são chamados ao sinédrio e ali eles são proibidos de pregar o evangelho, o nome de Jesus, e são açoitados. São liberados, mas depois de levarem uma surra. Depois de serem açoitados. E como é que eles saem daquele lugar? Atos 5:41 vai nos dizer. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados pelo nome. Qual era o sentimento daqueles homens ao sair do sinédrio? Humilhados, açoitados. Alegria, é isso mesmo. Eles se sentiam alegres. Deus nos considerou dignos de sermos castigados pelo nome de Cristo, pelo Senhor Jesus. Havia uma alegria no coração daqueles homens por serem perseguidos. E essas situações, as algemas de Paulo, os açoites nos apóstolos, nos lembram Mateus 5. Mateus 5, versículos 11, 12 e 13, Jesus no Sermão da Montanha falando sobre as bem-aventuranças, a verdadeira alegria. Para finalizar essas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores, que nós seremos felizes, alegres quando formos perseguidos, insultados, caluniados, sofrermos todo tipo de perseguição por causa de Jesus, por causa do seu nome. E talvez essa é a linha que passa no coração de Paulo e dos apóstolos e de tantos outros homens de Deus. Eles se sentem alegres. As algemas, os açoites, as dores, as perseguições são motivo de alegria e de orgulho, porque estão sofrendo por
Cristo. Você consegue entender essa verdade no seu coração? Essas algemas das quais Paulo fala podem representar todo e qualquer tipo de perseguição ou sofrimento que você possa passar por amor a Jesus. Não é sofrimento em detrimento aos teus erros, aos seus pecados, mas são sofrimentos porque você decidiu ser honesto no meio de uma empresa de corruptos. São sofrimentos porque você decidiu tomar uma decisão por Cristo, passar pelo batismo nas águas, se entregar a Cristo, e a tua família resiste a essa decisão e te massacra. São sofrimentos porque na escola ou mesmo na faculdade você decidiu ser um servo de Cristo, viver Cristo, e por isso você tem sido humilhado, xingado e se sente desprezado, perseguido muitas vezes pelos teus professores. Aquilo que estava no coração de Paulo e dos apóstolos é o convite dessa noite. Que essas algemas sejam um motivo de alegria. Lembre-se de Paulo, lembre-se dos apóstolos. Você tem passado sofrimentos porque não abre mão dos princípios bíblicos, você tem sido humilhado, esmagado por viver a vontade do Senhor Jesus. Essa é a grande novidade para você. Sinta-se feliz e alegre, porque o Senhor lhe achou digno de sofrer por perseguição. É um motivo de grande orgulho. No seu comentário, a carta de Colossenses, pastor Hernandes Dias Lopes conta a seguinte história. Um jovem japonês, ele estava contemplando o monte sagrado. O monte se chamava Fujiyama. E ele estava olhando para esse monte com uma postura de adoração e muita emoção. Um viajante cristão estava observando aquela cena e ele ficou curioso e ele foi até esse jovem japonês perguntar por que você tem esse sentimento de tanta emoção ao contemplar esse monte. O jovem, então, ele contou que aquele monte representava o imperador. E o imperador ao qual eles amavam, os japoneses amavam mais do que a própria vida. Então aquele jovem japonês conta uma história àquele cristão. Havia uma guerra e alguns soldados japoneses estavam nessa batalha, nessa luta. E para que pudessem alcançar os seus inimigos, era necessário que se ultrapassasse uma cerca elétrica. Então um general faz um chamado, ele chama os voluntários, ele diz o seguinte: essa chamada é para a morte. É para a morte. Cada homem vai sozinho, aproximando da cerca, às escondidas, cortando os fios. A corrente elétrica vai matar vocês. A tarefa exige muitos homens, porém, quando o trabalho mortífero estiver feito, o exército inteiro vai marchar sobre os corpos para vencer o inimigo. Para vencer o inimigo. E essa vitória será a vitória para o nosso imperador. Quando o general fez esse convite, muitos homens foram os voluntários para se sacrificar pelo seu senhor, pelo imperador. O general então teve dificuldade de escolher alguns daqueles homens. Concluindo essa história, aquele jovem japonês que estava conversando com um cristão, com um sorriso, ele diz o seguinte para o crente: se vocês, cristãos, amassem o Cristo de vocês como nós amamos o nosso imperador, vocês iam conquistar o mundo inteiro para ele. Mesmo que esse empreendimento custasse o preço da morte, vocês conquistariam um mundo inteiro por seu Cristo. Você está disposto a pagar o preço por amor a Cristo? Você deseja viver a vontade do teu Senhor, ainda que tenha que sofrer prejuízos para viver o amor de Cristo? Lembre-se das algemas de Paulo. Lembre-se dos açoites dos apóstolos. Lembre-se de alguns jovens homens de Deus que deram suas vidas, como os morávios. 2 jovens morávios certa vez ouviram falar que havia uma ilha cujo dono era um britânico ateu, e nessa ilha haviam cerca de 2.000 pessoas, eram escravas.
escravas. Ele era o dono da ilha e mantinha escravos lá dentro. E eles foram falar com esse homem e pediram para entrar naquela ilha para poder pregar o evangelho para aqueles homens, para aqueles escravos, porque morreriam sem conhecer o amor de Cristo. O homem disse não. Ele era ateu. Ele disse não, nenhum crente, nenhum clérigo, nenhum pregador entra naquela ilha. Aqueles dois jovens voltam para casa em oração. Eles decidem retornar a conversar com aquele homem. E eles diziam o seguinte: nós vamos nos vender como escravos para entrar nessa ilha. O homem aceita a proposta, mas diz: eu não vou pagar a viagem de vocês. Vocês dão um jeito de entrar lá. Com o dinheiro que eles foram vendidos como escravos, eles pagam a sua passagem de navio para entrar naquela ilha como escravos, sabendo que não veriam mais a sua família e os seus amigos. E na despedida, no porto, quando o navio já ia se afastando, e os seus familiares e amigos ali chorando na despedida, sabendo que não mais os veriam, aqueles jovens se abraçam e gritam que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. O que eles estavam dizendo? A nossa vida é um sacrifício para aquele que se sacrificou por nós. Lembre-se, as algemas e os sofrimentos por amor a Cristo serão um reflexo da glória do Senhor na tua vida. Na tua vida. Segunda coisa que eu compartilho com você é o desejo de Paulo para a igreja de Colossos. Qual era o desejo? A graça. A graça seja com vocês. Que outro desejo o apóstolo Paulo poderia ter para com aquela igreja? Aliás, em todas as suas cartas, em todas elas, sempre ao final, Paulo sempre deseja a graça. Ele sempre saúda a igreja com a graça, né? Desejando a graça do Senhor Jesus sobre os seus leitores. Mas o que leva esse homem a sempre, aqui mais uma vez em Colossenses, a desejar a graça do Senhor sobre a vida dos crentes, dos seus leitores? Sabe o que leva ele a desejar a graça? Experimentar a graça. Aquele homem experimentou a graça do Senhor Jesus. E ele sabia que essa graça era muito preciosa e era por isso que ele desejava essa graça aos seus leitores. O que é graça? Os estudiosos vão dizer que é favor imerecido. Mas talvez esse termo, favor imerecido, não nos ajude a entender completamente o que é a graça. O que é a graça? A graça é o que faz Paulo se definir como o pior dos pecadores. 1 Timóteo 1,15. Essa afirmação é fiel. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E por que ele se considerava o pior dos pecadores? Será que ele tinha pecados escondidos? Não. Quando Paulo olhava para o seu passado, ele encontrava um homem que perseguiu a igreja. Ele encontrava um homem que apoiou o assassinato de Estevão. As testemunhas deixaram suas capas aos pés de Saulo, do jovem Saulo. Um homem que viajava de cidade em cidade, arrastando os cristãos para a prisão. Ainda assim, esse homem perseguidor da igreja, ele é encontrado pela graça do Senhor Jesus na estrada para Damasco. Não foi Paulo quem descobriu Jesus e quem encontrou ele, foi Jesus quem encontra Paulo. O que é a graça? A graça é aquilo que salva o ladrão da cruz. Um homem crucificado e nas suas últimas horas de vida ele vê no Senhor Jesus o Messias, o Senhor. Ele reconhece isso e dessas últimas horas ele não tem mais tempo de voltar atrás na sua vida de crimes. Ele não tem mais tempo de recompensar as pessoas que ele prejudicou ou de ressarcir aquilo que ele roubou. Ele não tem mais tempo para fazer nada, ele não pode fazer nada por Deus. Mas naqueles últimos instantes a graça o alcança. E Jesus diz, hoje você vai entrar no paraíso comigo. A graça é aquilo que encontra Agar. Quando Agar está no deserto, com seu filho, observando seu filho à distância, esperando seu filho morrer de sede. Uma escrava de Abrão e Sarai. Uma escrava que não era ninguém, não era nada, mas de repente então ela se torna mãe do filho do seu senhor e o orgulho lhe sobe a cabeça e por isso ela é expulsa, ela é mandada embora, rejeitada. Mas no deserto, à beira do desespero e da morte, o anjo do Senhor a encontra. E ela, que talvez se sentia esquecida, abandonada, desprezada, agora é encontrada pelo Senhor. E ela diz,
E ela chama Deus como aquele que vive e me vê. O olhar do Senhor está sobre mim. Ele de fato é Senhor, Ele vive de verdade e Ele me vê. A graça encontra essa mulher orgulhosa, sem pensar na sua posição social, nas suas riquezas, que ela não tinha nada, simplesmente a encontra. Uma experiência que poucos homens da Bíblia vão ter, uma escrava egípcia vai ter, porque é a graça do Senhor que encontra ela. A graça é aquilo que encontra uma prostituta que vai morrer, é condenada juntamente com a sua cidade, a cidade de Jericó. Raabe está condenada à morte porque Deus exige que o povo de Israel destrua a cidade. Mas a graça encontra aquela mulher. E aquela mulher é salva da destruição da cidade. E não apenas é salva da destruição da cidade, ela também é inserida no povo de Deus. Uma prostituta agora transformada entra no povo de Israel. E quando você vai para Mateus 1 e você lê a genealogia de Jesus Cristo, ela, através da sua descendência, vai nascer Davi. Através da descendência de Raabe, irá nascer o Salvador do mundo. A graça é aquilo que me encontrou. A graça é aquilo que te encontrou. A graça está procurando você. Está procurando você para transformar a sua vida. A graça é aquilo que cobre os nossos pecados. A graça é aquilo que transforma o pior dos homens em um marido honrado. A graça é aquilo que liberta o mais pervertido de todos e transforma ele em um homem fiel. A graça é aquilo que cura o coração de um homem ou de uma mulher que sofreu abusos na infância e na juventude. A graça é aquilo que sustenta a alma de uma mãe aflita e desesperada por não saber o futuro do seu filho. A graça cura, a graça liberta, a graça transforma. E sabe o que é mais maravilhoso em tudo isso, nesse desejo de Paulo? A graça. Sabe o que é mais maravilhoso em tudo isso? Não é que você encontra a graça. Não é que você está à procura e de repente você acha ela. A graça vem até nós. A graça vem até nós através do Senhor Jesus Cristo. Ela nos encontra. Assim como encontrou Paulo na estrada para Damasco. A graça é Deus derramando seu amor e misericórdia sobre nós. E eu concluo essa mensagem, meu amigo, minha amiga. Quando as algemas estiverem pesadas demais, lembre-se da graça do Senhor Jesus que nos alcança e nos perdoa de novo e mais uma vez e outra vez. Eu me uno a Paulo neste momento e desejo que você experimente essa graça. Desejo que a graça do Senhor Jesus possa estar sobre sua casa, sobre sua família, trazendo libertação e perdão. Que Deus te abençoe. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me
Desejo é que o Senhor Jesus possa encher a tua vida de graça e que Ele abençoe sua família e sua semana. Deixa eu orar com você. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esse tempo de culto. Eu quero te agradecer por aqueles que nos assistem nesse momento. Que a tua graça, o teu amor e a tua presença, Senhor, possa estar sobre a vida de cada um. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por esse tempo de culto. Amém, Senhor. Amém.